Olá! Se você clicou nesse vídeo, provavelmente essa pergunta já passou pela sua cabeça. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele parou de me ouvir? Será que Ele parou de cuidar de mim? Muitas vezes a gente fica pensando isso porque achamos que o Senhor não está completando a obra que prometeu na nossa vida. Mas às vezes é a gente que parou de colocar Ele no centro. Espero que esse vídeo seja uma resposta para você. Acompanhe comigo. Deuteronômio 26:1. Quando tiverem entrado na terra que o Senhor seu Deus lhe dá como herança, e a tiverem conquistado e se estabelecido nela, coloquem num cesto algum dos primeiros frutos de cada colheita que produziram, e levem-no ao lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação do seu nome. Dirijam seu sacerdote que estiver de serviço naquela ocasião, e digam-lhe, com esta oferta, reconheço diante do Senhor seu Deus, ter entrado na terra que o Senhor jurou a nossos antepassados que nos daria. O sacerdote pegará o cesto às mãos e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então, a mesa de café da manhã é uma mesa de primícias. O Senhor está sempre sentado nessa mesa, nos chamando para lá. É um lugar de honra, é um lugar onde aprendemos sobre prioridades, sobre o que colocar no lugar, em que lugar e o que deve ser estabelecido na nossa vida como um altar. A mesa de café da manhã nos ensina sobre primícias. O que seriam as primícias? É entregar o melhor para Deus. Pode ver aqui que nessa passagem ele fala para nós entregarmos a Ele os frutos da primeira colheita, os melhores frutos, a primeira coisa que a gente dá. Então o que o Senhor nos ensina na mesa de café da manhã? Ele nos ensina que Ele não quer ser o único na nossa vida, mas Ele quer ser o primeiro. Ele nunca nos pediu para que Ele fosse a única coisa que a gente amasse, a ponto de não podermos amar um cônjuge, uma família. Não, Ele quer ser o primeiro. Ele quer ser colocado em primeiro lugar. Então a mesa de café da manhã nos ensina honra, entregar tudo de melhor para Deus. E isso não é pedir muito, não. Porque o Senhor, Ele nos criou, Ele nos estabeleceu, Ele nos planejou, nos preparou e tudo que temos é Ele que deu. Então devolver para Deus o melhor não é muito, não. É só dar para Ele o que é de direito dele. Então, essa mesa de café da manhã, essa simbologia, né, do café da manhã, nos ensina ao que fazer primeiro. Quando a gente for acordar, primeiro a gente deve buscar um relacionamento com o Senhor. Entregar o início do nosso dia. Entregar o que é de melhor. Eu sei que muitas pessoas, eu faço isso às vezes também, gostam de orar na madrugada, logo antes de dormir, ali naquele momento. Não é errado, não. Mas muitas vezes a gente está cansado e entrega o que restou para o Senhor. Olha, se nós vivêssemos um ponto de sempre colocar Deus em primeiro lugar, antes, quando a gente acorda, antes de pegar o celular e orar, falar com o Senhor, buscar aquela comunhão com Ele, aquele devocional, aquele momento com Deus, nossa vida seria totalmente diferente. Porque aqui nessa parte do Deuteronômio tem ensinado que se a gente entregar as primícias para o Senhor, Ele nos honrará. Ele nos colocará num lugar de honra. E por que Ele está ensinando isso? Porque Ele quer nos ensinar honra. Quando damos honra ao Senhor, quando entregamos a Ele o melhor, quando entregamos para Ele o principal que a gente produz, que sai da gente, as primeiras horas do dia, o melhor do nosso trabalho, o nosso dízimo, ou o que a gente puder o melhor de tempo para Ele, e nós estamos o honrando. E assim Ele vai nos ensinar sobre honra. E depois que Ele nos ensinar sobre honra, sobre colocar as coisas nas prioridades certas, Ele vai nos honrar e nos ensinar a viver dessa forma, de uma forma honrada. Muitas vezes nós colocamos outras coisas no lugar de Deus, outras prioridades, outras preocupações, até outras pessoas. Tem gente que idolatra um cônjuge, tem gente que idolatra um filho, uma mãe, e Deus não quer nenhum tipo de idolatria. O único que merece honra é Ele. Quando a gente faz isso, quando a gente coloca outras pessoas no lugar de Deus, a gente acaba fazendo aquelas pessoas infelizes e nós nos tornamos infelizes, porque aquele não é o lugar daquela pessoa. Ei, se tem alguém na tua vida que é mais importante para ti que o Senhor, essa pessoa está no lugar de Deus. E você não vai aprender sobre honra, não vai chegar no lugar de ser honrado, não vai chegar no lugar de agradar o Senhor, de sentar nessa mesa de primícias, comendo o melhor, vivendo o melhor de Deus nessa terra, que você não aprendeu a colocar Ele no lugar dele, colocar Deus no lugar de Deus. E o lugar de Deus é o primeiro, é o principal, é o que recebe a melhor, mais atenção. Porque às vezes a gente dá atenção para tantas coisas, tanta gente, e para Deus é obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, boa noite, amém. Isso não é honrar Deus, isso não é colocar Deus no centro. Não tô dizendo que você tem que passar o dia prostrado buscando o Senhor. Não é isso que Ele te pede. Porém, se um dia você sentir vontade de fazer isso também não é errado. Você pode tirar um tempo, ficar com Deus naquele momento, de passar dias com o Senhor, só buscando a Ele. Você vai ter uma das maiores experiências da sua vida. Mas não é isso que Deus lhe pede. Deus lhe pede o primeiro lugar, não todo lugar. Pede o primeiro, o principal. Depois que a gente entrega, honra ao Senhor, faz como a gente tem que fazer as coisas na ordem certa, a gente pode viver da forma que o Senhor não vai nos ordenar. Ali
sair, a gente pode fazer outra coisa, pode ficar com outras pessoas, pode amar outras pessoas, pode ter outros momentos, pode passar tempo com outras pessoas. Deus nunca proibiu isso não é errado. Pelo contrário, o que ele está nos falando neste versículo é só que nós temos que colocar ele no lugar dele. Honra ele primeiro, entrega a primícia para ele. Depois segue vivendo conforme ele ordenou. E ele vai nos colocar nos lugares de honra, vai nos honrar, vai nos ensinar, vai nos prosperar, vai nos dar a terra que prometeu como herança, vai fazer cumprir a promessa. Por quê? Porque colocamos ele no lugar dele. Só que muitas vezes nós estamos colocando outras coisas no lugar de Deus e queremos viver as promessas de Deus. Não acontece assim. Para viver as promessas de Deus, Deus tem que estar no lugar dele na sua vida. Para você ser completo, feliz, cheio do Senhor, Deus tem que estar no lugar certo na sua vida. Às vezes a gente esconde Deus numa gaveta, é um lugar que a gente vê periodicamente e quer que Deus seja tudo. Para Deus ser tudo na nossa vida, ele tem que ser o primeiro. Eles têm que estar em primeiro lugar. Sei que isso não é uma coisa legal de ouvir, né? Que a gente não está colocando Deus em primeiro lugar. A gente fica pensando, poxa, mas eu achei que eu estava colocando, mas o que será que eu estou errando? Bom, esse é um momento de você analisar. Será que eu realmente estou dando as primícias para Deus? Será que eu realmente estou colocando ele no lugar, em primeiro lugar? Se você não está, é o momento de analisar e colocar. No momento que você honrar o Senhor, sentar nessa mesa do café da manhã, ouvir sobre primícias com ele, aprender sobre honra, aprender sobre locais de honra, locais em que ele tem que estar na sua vida, em que ele só merece adoração. Qual o local que você tem que fazer, qual a forma, qual a maneira. Quando você entrar neste lugar com Deus, vai ver que todo o resto vai começar a andar. Porque se você começa um dia com Deus, ele vai estar em todo o resto do seu dia. Porque, vamos ser sinceros, a gente quer ir pro céu, né? Quer morar no céu, quer viver a eternidade com o Senhor, quer ir pro reino dele. Como se a gente quer fazer isso? Como a gente não passa as nossas primícias aqui na terra com Deus? Como a gente não dá o melhor do nosso tempo pra ele? Mais uma vez eu digo, não tô dizendo pra dar todo o tempo, passar o dia todo prostrado no chão, adorando. Não, isso aí, não. Deus nem te pede isso. Eu tô falando do primícia, dos primeiros, da honra. Colocar no lugar dele, de passar um tempo com ele. Como a gente quer viver com ele no céu se não quer passar um tempo com ele aqui na terra? Se não quer colocar ele no lugar dele aqui na terra? Como é que quer ver com ele no céu? Então a gente tem que ver as prioridades. O meu pastor tá falando uma frase muito interessante, disse, se tua fé não te leva na igreja no domingo, provavelmente, muito provavelmente, ela não vai te levar pro céu. Então nós temos que ver quais os lugares, quais os altares, quais as prioridades a gente está colocando na nossa vida, tirar os altares que não são para Deus e colocar ele no lugar dele, colocar Deus no centro, colocar o Senhor no lugar de prioridade, e aí sim ele vai nos honrar. Irmãos, uma coisa é certa, o diabo entra pela brecha que você não fecha, mas o Senhor entra pela porta que você abre. O Senhor não bate o pé na porta e entra. Não, ele entra se você permite. Se você quer ver uma vida honrada nessa terra, se você quer ver uma vida cheia do Senhor, cheia das misericórdias dele, da prosperidade dele aqui nessa terra, quer comer o melhor dessa terra? Então coloque o Senhor na prioridade. Coloque o Senhor no primeiro lugar. Dê a ele as primícias e a honra. E assim você vai viver tudo aquilo que ele planejou para você. Para encerrar, eu vou deixar um versículo para você orar, buscar o Senhor, refletir, tá bom? Isaías 1:19. Deus abençoe.